nome de Jesus. Assim, Pai, nós pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá um abraço nesse irmão. Amém. Abraça o irmão aí do lado. Por favor, se você puder, saia do seu lugar. Abraça o irmão que está próximo a você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai ficando à vontade, se assentando. Glória a Deus. Que maravilha. Oh, aleluia. Louvamos a Deus pela presença do Senhor, nos conduzindo desde o começo desse culto, nos edificando a cada encontro aqui na casa de Deus. Amém, igreja? Amém? Quem é edificado aí, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abram a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 20. Eu quero trazer a vocês a palavra do Senhor. E lá em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28, nós estamos ministrando uma série aqui, Reino de Plenitude, e eu confesso aos irmãos que a sequência desse sermão eu não consegui concluir, porque o Senhor me levou a me aprofundar, a eu pesquisar, orar e estudar mais sobre a glória de Deus. Porque o reino de Deus tem uma plenitude de unidade, uma plenitude de essência. Isso é extraordinário, porque a gente aprendeu que a gente se separou dessa paz, dessa unidade, deste reino, fomos destituídos da glória de Deus. E aí, meu irmão, o Senhor me levou, olha, o próximo assunto vai ser a plenitude da glória do reino. E eu vou te falar, irmão, misericórdia. Meu Deus, não é fácil. A palavra de Deus está cheia de revelação acerca da glória de Deus, mas você precisa ler bastante para que a gente possa concluir algo ainda. Porque sempre tem algo ali sendo revelado, então você precisa de coerência, né? Para que a gente não possa ensinar algo que depois a gente vai ter que falar, irmãos, perdoa aqui, acabei falando coisa que contradiz aqui o que a Bíblia revela, enfim. Mas, irmãos, não é fácil, mas é extraordinário. Um vislumbre da glória de Deus. E então, eu quero ministrar esse sermão, é um sermão antigo que o Senhor me deu, de uma série também sobre o reino de Deus que Ele me deu, e eu quero ministrar a você. Depois nós, numa próxima oportunidade aqui, estaremos dando sequência nesse assunto que estávamos em sequência, do reino de plenitude. Mas em Mateus 20 a 28, ainda é a temática do reino, e é muito interessante, porque a mãe de 2 discípulos vem até Jesus. E é interessante o que se diz ali, o que Jesus também revela. Quem encontrou o texto comigo, diga amém. O versículo 20 diz: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles, os 2 discípulos. E Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Versículo 24. Quando os outros 10 ouviram isso, os outros 10 discípulos, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário.
Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, igreja? Aleluia! É interessante porque a mãe desses 2 discípulos vem até Jesus e ela tem, sabe, um conceito idealizado acerca do Messias que está diante dela. E eu acredito também que na cabeça dos discípulos isso também é idealizado, porque eles estão sob mentoria de Jesus há algum tempo. E com certeza eles compartilharam expectativas idealizadas sobre o Messias, que é Cristo, e também a respeito do reino de Deus, e a respeito de Israel, e a respeito do mundo. Essas expectativas que são geradas em profecias da palavra de Deus, que eles aprendiam desde criança, os judeus. E essa mãe agora vem e percebe que há uma certeza no coração dos filhos: este é o Messias. Então ele está trazendo um reino, mas esse reino, que expectativas são geradas, que entendimento se tem acerca dele agora? Porque a mãe vem e pede: olha, Senhor, com certeza o Senhor é o Messias, com certeza o Senhor vai nos livrar das mãos de Roma, com certeza, diante da figura que o Senhor é, das profecias, o seu reino será estabelecido logo em breve. E é aqui em Jerusalém, conforme as profecias dizem, que de Jerusalém, aqui, a casa do Senhor, todas as nações, o mundo inteiro vai vir para cá, e o Senhor vai governar. E nunca mais os israelitas ou os judeus, eles vão ser desbancados da sua terra. É um reino eterno, é para sempre. Enfim, o Messias chegou. E aí ela faz um pedido para Jesus, e o que ela vai falando, ela vai mostrando que o que ela tem de expectativa ou de entendimento acerca do reino vai ficando fora daquilo que Jesus estava trazendo e cumprindo nas profecias da palavra de Deus. Ela cria uma expectativa para um reino agora político, para essa terra, e não só para essa terra, mas dentro da textura ou da estrutura humana de reino e de governos humanos. E uma coisa que é levantada, porque agora ela vem pedir que os seus filhos, de alguma forma, tenham preferência, tenham posições, e exerça a influência ou divisas diante desse reino que é dos céus, que é para a terra, que é prometido, que é profetizado. E Jesus, então, agora vai dar para eles, e não é nem mais para a mãe. Ele responde perguntando. Isso é mania de judeu, responder perguntando. Ele já não olha mais para a mãe, ele olha para os filhos e fala: vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Do tipo assim, deixa eu colocar o pé de vocês no chão, deixa eu colocar um pouquinho de realismo nessas expectativas, de posições, de cargos, de terra, de política. Vocês vão beber do cálice que eu vim beber? E aí, eles, não sei se empolgados ou sem entendimento, respondem: nós beberemos. Do tipo, isso me lembra Pedro, quando ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, e ele fala assim:
pelo Messias, eu entrego a minha vida, e o Senhor não vai ser morto, não. Porque a expectativa idealizada é de que o Messias, ele não terminaria num túmulo. O Messias terminaria num palácio, que é a casa de Deus, num cume do monte sagrado, Jerusalém, Monte Sião. E quando Jesus agora vem tirando essas expectativas, porque assim, irmãos, a palavra está lá. O profeta Isaías, 66 capítulos. E vários, profetas Malaquias, Joel, Moisés, toda a Torá e todos os salmos que falavam do Messias, e os profetas menores e maiores que falavam do Messias, anunciavam detalhes acerca da sua vinda. Mas a lente que eles leiam era dos seus mentores, dos seus mestres da lei. E os mestres da lei se concentravam, sabe, irmão, é que nem assim, não, passa, esse salmo aqui é de sofrimento, passa. Não, essa aqui é tipo a gente, irmão, aqui, latino-americano, que é muito místico, muito religioso. Eu me lembro do tempo que eu me converti, tinha umas caixinhas de promessa. Alguém já teve isso em casa? Levante a mão só para nós saber de que época que você é. Se é da época desse louvor que o irmão cantou, amém? Ô glória! Né? Matos Nascimento, glória a Deus. Me converti ouvindo Matos Nascimento, irmão. Voz da verdade. O pastor, nossa pastor, que isso? O senhor andou com Moisés, foi? Eita glória. Caixinha de promessa, e lá, a caixinha da promessa, tinha os versículos todos positivos, você entendeu? Não tinha nenhum lá para você, tipo assim, irmão, bota sua cara no pó, arrepende teu coração, tu é mau, não tinha isso. Então, não, vai dar certo, você vai ser feliz, ele vai fazer, né? Afirmações positivas. E assim muitos mestres passavam o ensino da Torá, o ensino dos profetas, querendo saber aquela parte aonde o Messias vem e regaça com os inimigos, e Israel nunca mais será humilhado diante das nações. Meio que, irmão, uma bolha de orgulho religioso, sagrado, vai se formando na própria inclinação do coração ao ler a palavra. Isso aqui é para mim, isso aqui eu não entendo, deixa para cá. E quando o Messias vem, irmão, há uma expectativa profética idealizada e não real. E quando o Messias vai ficar lembrando eles, mas vocês leram tudinho mesmo? Só pegaram as caixinhas de promessas? Vocês leram direitinho do Messias que vem como cordeiro, sofredor? Vocês não entenderam essa parte? E dá um trabalho, irmão, para Jesus tirar essas expectativas, essas teologias religiosas, muito humanas, muito egocêntricas, de Israel. Tanto é que eles não aceitaram o Messias, porque ele não se enquadrou nas profecias. Qual profecia? Da caixinha dos intérpretes da lei. Mas de todo o texto sagrado, Jesus encaixou como uma luva de boxe. Amém, irmãos? Isso é interessante. Porque a gente vai perceber Jesus ensinando sobre o reino, falando parábolas, ensinando, e gente boiando, e gente humilhando o coração e falando, meu Deus, é o Messias.
É o Messias. E havia uma expectativa até o final da mentoria de Jesus. Senhor, então é agora, né? É agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas. É agora que Israel, a gente vai vencer e nunca mais vai perder. É agora então que a gente ganha e as nações perdem. Irmão, nós estamos falando do reino dos céus. Nós estamos falando do reino de Deus na terra, né? Então, queridos irmãos, eu queria apontar para você alguns detalhes aqui e verdades nesse texto. O primeiro, para você se tornar especial, importante no reino de Deus, você precisa fazer algumas decisões e ter algum entendimento. Irmão, eu tenho crise de todo final de culto ou sermão que eu estou pregando. Vem cá, os irmãos que querem aceitar Jesus e fazer aquele apelo, sabe? Aquele apelo popular, né, que a gente importou lá da Europa, dos Estados Unidos, e veio aqui para o Brasil, e parece que agora a gente tem que estar explicando como é que acontece, porque muita gente entendeu que era como se fosse uma oração mágica, né? E a gente prega uma parte do reino, uma parte do evangelho, e já pede para a pessoa fazer uma decisão. É claro que aquela parte, a fé, é o princípio. Mas, irmãos, eu vou te falar. Você, como ouvinte do reino e da palavra de Deus, precisa entender, pelo menos, o primeiro passo acerca da sua fé em Cristo Jesus. Porque se você fizer uma decisão não tendo entendimento, irmão, e eu não estou falando assim de tudo, a gente não vai entender tudo, mas pelo menos basicamente, daqui a pouquinho a gente vai ver muita gente desistindo pelo caminho, porque fez por causa de uma influência, fez por causa, sabe, de um detalhe, sabe, não foi arrependimento, não foi entender que é pecador, não foi entender que é um salvador, enfim. E eu quero colocar aqui esse primeiro ponto. Para você se tornar especial no reino de Deus, você precisa tomar essa decisão. Sacrificar a sua vontade pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque qualquer posição, qualquer herança, qualquer relacionamento com o reino de Deus vai passar por isso aqui. Uma decisão de sacrificar a sua vontade humana, egocêntrica, a própria vontade que Deus te deu para ser própria sua, e você vai perceber então que nós corrompemos o nosso coração, e nós misturamos o mal com o bem com o mal, e nós precisamos entender que a nossa natureza caiu, e ela não tem nada para oferecer a Deus. Não. O que a gente pode fazer é oferecer, então, agora, um coração quebrantado, arrependido, sacrificando a nossa vontade pela vontade de Deus. O versículo 22, a parte B, vai dizer assim, Jesus vai perguntar, podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E aí, podemos, responderam eles. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele pode e deve passar pelo que o seu mestre passou, inclusive beber o cálice da crucificação, o cálice da morte. Então Jesus faz uma pergunta, para vocês se assentarem no reino, para vocês entrarem para o reino de Deus, para vocês terem recompensas no reino de Deus, algo primeiro precisa acontecer. Vocês precisam beber do cálice que eu vim beber. E que cálice é esse? O cálice de se esvaziar da sua própria vontade, dos seus próprios desejos.
é o morrer, é a crucificação. Amém, irmãos? E Jesus, ele não contrai, não, vocês não vão dar conta, não. Vocês vão sim beber. Vocês vão sim. Então, todo discípulo de Jesus, irmão, necessariamente precisa beber deste cálice. Porque se não beber desse cálice, não pode herdar o reino. Não pode entrar no reino. Amém, igreja? Aleluia. E isso é muito interessante, irmãos. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Então, nessa pergunta que Jesus faz, meu irmão, ele passa a régua em muita gente, porque multidões acompanham Jesus. Tem um grupo acompanhando Jesus só para ouvir o que ele fala, para planejar a morte dele na cruz. Tem um grupo andando com Jesus porque ele dá pão para quem tem fome. Outra, tem um grupo acompanhando Jesus porque tem muita curiosidade de ver o espetacular dos milagres. É milagres acontecendo, então as pessoas, meu Deus, imagine. Imagine, irmão, a gente ia correr para lá, todo mundo. O quê? O cara estava morto há 4 dias e ressuscitou? Entende, irmãos? Então, multidões acompanhavam Jesus. Mas existe uma diferença em você ser uma multidão que acompanha Jesus, até ouve, até vê os milagres. E tem a diferença daqueles que são discípulos, que são aqueles que vão necessariamente, para ser discípulo, para entrar no reino, precisam beber do cálice que Jesus bebeu. Aqui já passa a régua. Amém? Aquele mestre da lei, Nicodemos, vai até Jesus numa noite, fala com ele. E aí Jesus lembra ele que ele chega em Jesus e vai falando assim: nossa, Deus é com você, porque os sinais, as maravilhas que você faz, o ensinamento que você dá, com certeza o reino de Deus está com você, Deus está com você. E aí Jesus olha para Nicodemos e responde: hein, você acha que você está vendo o reino só porque você está vendo milagres? Eu digo para você que para você entrar no reino, você precisa nascer de novo. Amém, igreja? Precisa nascer de novo. Porque o propósito do reino, irmão, é ser anunciado, proclamado e ser instalado do céu à terra, e para que você possa ser incluído, irmão. Ele não veio para ser comparado com os reinos deste mundo. Ele não veio para exibir o poder e a glória que o reino dos céus tem, que é muito superior a qualquer reino nas trevas ou a qualquer reino do mundo, dos homens. Lembra daquela imagem? Lembra daquele sonho? Lembra daquela linha do tempo revelada através do sonho de um grande rei, Nabucodonosor? Aonde um grande servo do Senhor, ele revela o sonho. E de uma maneira extraordinária, isso está na Bíblia, irmão, está para a gente falar para os nossos filhos dos nossos filhos. O grande rei teve um sonho e falou: não, eu não vou falar qual é o sonho, vocês vão ter que interpretar. Como assim? Como é que nós vamos interpretar um trem que a gente nem sabe o que é, e o senhor não quer falar? Eu falei: dá o jeito de vocês. E chamou feiticeiro, ocultista, e chamou todo mundo. Até que chegou em Daniel. Aí Daniel, como é que é? Ele quer a interpretação do sonho, mas tem que revelar também o sonho. Isso mesmo. Aí, espera aí que eu vou orar. Amém, irmãos? E ele ora e jejua, e Deus dá o sonho e a interpretação do sonho. Amém, irmãos? E tinha então uma estátua
Olha que glória, a glória de ouro era a cabeça, Babilônia. Outra glória, mais abaixo do ouro, o tronco com dois braços, os medos e persas. Mais embaixo de bronze, né? Os gregos. Mais embaixo de ferro, Roma. E mais embaixo nos pés, barro e ferro. Falando de um tempo que haveria de vir na terra, de um reino que vai vir de muita divisão, mas vai se unir no final de tudo, querendo ser um império global de novo. Os 10 vão se unir, que vai virar 7 cabeças e tudo, mas aí tem uma visão de uma rocha que se desprende sem mãos humanas. E ela vem, meu irmão, e estilhaça aquela imagem, pega nos pés dela e envolve e quebra tudo aquilo lá. Amém, irmãos? E essa pedra, essa rocha, é o reino de Deus, é o reino de Cristo, é o Cristo que vem para destituir esse mundo das suas trevas, de seu príncipe das trevas. E só que para isso, irmão, tem algo pontual, principal, para fazer parte desse reino, para que esse reino possa ser implantado e as profecias possam convergir em tudo isso. Ele, o Messias, precisava beber desse cálice. Ele precisava morrer para si mesmo, para a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus, ou seja, passar por um processo de purificação da própria carne humana. Ele estava em carne humana, em natureza humana caída, mas ele é aquele que pelo Espírito Santo, ele é cheio, ele anda com Deus, ele clama a Deus, ele ora o tempo todo, e ele tem sensibilidade para ouvir o Espírito. E agora Jesus traz uma nova natureza, e é esse o processo, irmão, morrer para essa velha natureza aí. Vocês querem o reino? Querem ser dignos do reino? E tem uma coisa, o que vocês podem fazer é o seguinte, é morrer para si mesmo. O resto deixa comigo. Amém, igreja? Amém, irmãos? Só tem uma coisa que vocês podem fazer, o quê? Tomar uma decisão. Que decisão? A decisão de morrer para si mesmos. De beber esse cálice da crucificação. Amém, queridos? Aleluia. Lá em Lucas 22, 42, vai comigo lá, por favor. Irmãos, quem está com calor aí, diga amém. Alguém quer água? Meu pai. A gente está com aquele problema de novo. Coloca tudo para funcionar, irmãos. Eu acho também que, já foi até falado, né? O consumo de energia triplica, multiplica, irmão, nesse tempo de calor intenso. E nós estamos numa ponta de rede aqui da energia, e a mesa ali, ela fica ligada para funcionar em 220. Ela vira e mexe, está marcando 190, 180 e pouco, quer dizer, não chega a energia com plenitude. Ainda bem que o reino é de plenitude, amém, irmãos? Mas a nossa energia aqui não chega o que precisar chegar, então a gente está tendo essas dificuldades. A cidade toda, né, pendura, né? Ligando ar, ventilador. Lá em casa é ar-condicionado ligado e ventiladores que tem lá, o tempo todo. E misericórdia. Mas está passando, diga para o seu irmão assim, vai passar. Vai passar. O frio está chegando. Ah, meu Deus. Amém, irmãos? Lá em Lucas 22, 42, quem encontrou, diga amém? Olha o que Jesus diz. Irmãos, olha o cálice, certo? Ele diz, Pai, na oração dele, lá no Getsemane, momentos antes dele ser entregue para ser julgado e crucificado.
Aí ele vai orar, irmão. E lá no Getsêmani é o jardim da prensa, ou seja, o jardim do azeite. E a oliveira, meu irmão, dá um fruto. Mas para dar azeite, para dar o óleo da azeitona, tem um processo. Esse processo é de prensa. Você tem que espremer. Você tem que, sabe, irmão, esmirilar, né? A azeitona, vai esmirilando. Azeitona é azeitona, vai esmirilando ela. E ela dá um caldo, ela dá um óleo, irmão. Esse é um processo. Jesus, ele está na prensa. Que prensa, irmão? Se ele já estava dando fruto do Espírito, agora ele tinha que dar um óleo. Que óleo? É uma prensa. A prensa do quê? Entre a vontade do Espírito e a vontade carnal, intensificada, a ponto dele suar gotas de sangue, numa pressão psicológica, numa pressão emocional, numa pressão de querer falar assim, porque é natural da nossa natureza fazer a fuga, para sobreviver. Abraçar a morte não é da nossa natureza. A gente é de ficar querendo fugir da morte. A gente faz de tudo para fugir da morte. Nós estamos alerta para não querer morrer. E Jesus vai para a prensa. E agora tem uma natureza dizendo, corre da morte, corre da cruz. Mas tem uma natureza do Espírito de Deus, nele dizendo, você veio para ser oferta, para ser um sacrifício. Então tem uma prensa nele, irmão. E vai sair um produto, vai sair um óleo, vai sair algo que é uma mistura do que é fruto e do que é pressão. Tem uma transformação do fruto aí. É um óleo, é o cálice, é o vinho vertido ali. Você pega a uva, prensa ela é um fruto, mas ela dá um outro produto, devido à prensa. Então Jesus, ele vai orar e tem essa pressão nele, irmãos. Ele está intensamente na sua carne, querendo sair da cruz. Desistir. E ele ora e mostra isso em oração, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ele vai falar assim, Pai, está tudo certinho, nós viemos para isso, e eu sei. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não estou querendo desobedecer, não, mas poderia o Senhor pensar de a gente adiar essa agenda? Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, talvez, achar um outro caminho. Do tipo assim, Jesus está na carne mesmo, orando ao Pai. Afasta de mim este cálice. Contudo, aleluia, não seja feita a minha vontade. Ele admite que a vontade dele é escapar e não beber o cálice da morte, da crucificação. Mas, contudo, seja feita, não feita a minha vontade, mas a tua. Amém, igreja? Quer ver o reino? Quer entrar para o reino? Precisa beber deste cálice. Precisa passar por essa pressão. Que pressão, pastor? A pressão da sua própria vontade carnal com a vontade de Deus em você. E isso vai gerando uma prensa. Muitos não aguentam esse processo. Desiste. Vai para o pecado, volta para o pecado. Sabe, irmãos? Mas a gente precisa passar para beber esse cálice. Amém, queridos? Aleluia. Pai, se queres, afaste de mim. Contudo, não seja feita a minha vontade. Jesus sacrificou a sua vontade pela vontade do Pai. O amor ao Pai era maior do que a si mesmo. Amém, igreja? O primeiro Adão, na prensa, ele negociou e caiu e pecou. O último Adão, não. Ele foi na prensa, ele passou pelo mesmo protocolos, ou até mais, mas ele continuou
na obediência. Por quê? Porque ele amou a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Amém, igreja? Ele continuou amando a Deus e não amando mais a si mesmo. Este é o sacrifício, este é o cálice. Amém, querida igreja? Aleluia. Vá comigo para 1 Pedro 4, por favor. 1 Pedro 4, 1 e 2. Eu quero ler para você também. Por que Deus, irmão, insiste com o homem para sacrificar a sua própria vontade? Porque a vontade humana se corrompeu pelo pecado. Nós nos destituímos da glória de Deus, do reino de Deus. Então, irmãos, nós não podemos mais confiar em nossos sentimentos humanos, desejos humanos, na nossa carnalidade, nessa natureza caída. Você não pode confiar nela. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Então Jesus vem para beber esse cálice. 1 Pedro 4, 1, 2 diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Vocês ouviram a palavra? Olha isso aqui, irmãos. O que Pedro está dizendo? Uma vez que Cristo sofreu corporalmente para vencer o pecado na pressão da sua natureza carnal, armem-se também do mesmo pensamento. Irmão, como assim vocês acham que vocês não vão passar pelo mesmo processo? Como assim vocês acham que não vão beber do mesmo cálice? Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Irmão, só tem um jeito de nós não mais estarmos escravos do pecado e da morte, porque nós fizemos uma aliança com o pecado, e essa aliança gera uma consequência, a morte. Isso está na nossa natureza, e só tem um jeito de se separar ou se divorciar dessa natureza, sabe como? Pela morte, até que a morte separe. Nós éramos da lei, aí a lei veio e nós caímos. Mas eu ainda sou refém, eu sou escravo dessa natureza, dessa aliança, da lei, e eu não consegui pela lei, pelas minhas obras. E só tem um jeito agora de me casar com outro. Como é que é? Chegando até a morte, porque aí na morte eu posso entrar numa nova aliança. Entende isso, irmãos? Paulo vai explicar isso. Ele fala, irmão, nós éramos da lei, e a lei, na verdade, não veio nos salvar, ela veio para nos mostrar o quanto nós caímos, para definir o tamanho da nossa queda. Ela não veio salvar, ela veio mostrar que nós nos tornamos maus, separados de Deus. E nós éramos, então, da lei. Nós estávamos casados com a lei. Estávamos em aliança com essa lei, que nós caímos, então isso a gente concebeu um filho dessa aliança da lei. Sabe qual? A cobiça. Tendo engravidado na gente, o que a gente concebeu? Uma natureza caída, uma natureza que se corrompe, irmãos. Essa é a aliança da lei, a aliança do pecado e da morte. Agora, só tem um jeito, irmão, de terminar essa aliança aqui e começar uma nova aliança. Por isso que Jesus propõe, vocês têm que beber do cálice, vocês têm que ir para a morte. Por quê? Porque só assim vocês rompem com o pecado. Só assim vocês podem romper com essa velha natureza. Para vocês serem de outro.
Que outro? Essa graça, essa nova aliança, que não é da carne, mas é do Espírito, que não é da lei, mas é da graça, do amor, que faz com que a gente cumpra toda a lei. Amém, irmãos? E aí, meu irmão, se vocês não passar por esse processo, não tem como vocês serem de outro. Amém, queridos? Precisamos nascer de novo. Olha para o seu irmão do lado e fala: você precisa nascer de novo. Porque morrer, você já morreu. E fala para ele assim: ei, não deixa você morrer de vez, não. Você tem que nascer antes de morrer de vez. Amém, igreja? Por quê, irmão? Tem duas mortes. Nós estamos na primeira, amém, irmãos? Nós estamos na primeira morte. E o tombo da gente, tanto faz. Tanto faz. Eu não sei qual vai ser o dia do sepultamento, o dia que eu vou estar no caixão. Eu só quero dizer à igreja, de vez em quando eu falo isso, falo para a minha família. Eu já cheguei. Quando o meu corpo tombar, eu queria que vocês lembrassem que a minha alma e meu espírito, há muito tempo, o meu ego morreu, faz tempo. Todo dia eu brigando. Botando o meu eu num caixão, no túmulo. O meu lugar, o que eu mereço é a morte. E essa é uma aliança que eu preciso pagar ela. Só que aí o meu resgatador veio nessas trevas. E ele veio, irmão, e ele venceu o pecado e venceu a morte. Amém, igreja? E ele agora anuncia para aqueles que estão mortos, dizendo: vocês podem até morrer, mas se vocês ouvirem a minha voz, vocês ressuscitarão. Então ele está propondo para a gente, antes que a segunda morte chegue até você, ouça o Evangelho. O reino dos céus chegou, arrependam-se, porque você pode sair das trevas, da morte, para a maravilhosa luz, para o reino da vida eterna. Amém, irmãos? Então, irmão, quando você ir para a sepultura, cumpriu a primeira morte. Mas até lá, você ainda tem ouvidos para ouvir. E a fé vem pelo ouvir. Você pode nascer de novo. Se você nascer de novo, você vai cumprir a primeira morte. Só que deixa eu te dar uma notícia. A segunda morte não vai te pegar, não. Amém, igreja? Você não vai passar pela segunda morte. Vai passar pela segunda morte aqueles que não ouviram o que ouviram e não creram, meu irmão. Não nasceram de novo. Não entraram para o reino. Porque duvidaram, porque ficaram fazendo um monte de cálculo, porque questionaram, porque, enfim, meu irmão, não receberam como uma semente de um coração que é uma boa terra, que vai dar muitos frutos. Amém, igreja? Aleluia. Lá em 1 João, vá comigo, por favor, capítulo 5, 3. 1 João, capítulo 5, 3. Aleluia. Eu vou ler para você rapidamente, diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Fora da caixinha de promessa, amém, irmãos? Esse versículo tinha que estar aí. Olha isso aqui. Porque nisto consiste o amor a Deus. Como é que você prova que ama a Deus? Obedecendo. Pastor, mas eu não consigo obedecer. Sim, sua natureza caída não. Mas aquela que nasce de Deus não pode ficar na prática do pecado. Amém, igreja? E agora, conforme você vai contemplando o amor de Deus e essa gratidão por esse resgate, conforme aquilo que já foi pregado aqui nesse púlpito hoje, você vai se constrangendo no amor. Você vai compreendendo. Amém, igreja? E você vai fazer como aquele que fez, quem? O último Adão, Jesus, que passou pela prensa, que pegou a sua carnalidade e colocou ela na cruz. Suou gotas de sangue para não pecar.
o Filho de Deus, os filhos de Deus, agora vão lutar contra o pecado, porque sabem que agora são uma nova natureza. E eles não vão mais... Agora, irmão, o que eu quero dizer é que vocês estavam acostumados a viver nessa velha natureza, mas agora chegou uma nova natureza. Por favor, igreja, aprenda a viver essa nova natureza. Busque isso aqui, irmão. Porque quanto mais, não é que você vai deixando isso daqui, não. É conforme você vai cada vez mais adquirindo, conhecendo a nova natureza, vivendo em amor e se entregando com o coração quebrantado, quando você vai perceber, essa velha natureza foi ficando, foi morrendo, zerando. Amém, igreja? Jesus aposta nessa nova natureza em você. Ele diz, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Eu conheço a sua velha natureza. Eu sei que a sua carne é fraca, mas deixa eu te falar, eu trouxe para você uma nova natureza. Ela é do Espírito, e o Espírito é forte. Se você ouvir o Espírito, se você andar no Espírito, se você crer, se você batalhar comigo, eu vou estar do seu lado, você vai experimentar, aleluia, uma vitória sobre seus desejos, sobre sua vontade, uma vitória sobre o pecado. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Jesus viveu isso, irmão, e Ele nos deu para que a gente possa viver. Você só vai conseguir obedecer por amor. Sabe por que você pode estar tendo dificuldade para obedecer a Deus? Porque talvez você está fazendo por motivos errados. Você está fazendo por obrigação. Você está fazendo por tradição religiosa. Você está fazendo por medo. Quem tem medo de Deus aí? Eu tenho medo. Ainda tenho medo. Você pode estar fazendo por barganha, porque eu aprendi que se a gente fazer um sacrifício certo, se a gente fazer uma coisinha boa, Deus vai recompensar a gente. Aí os mandamentos ficam pesados. Mas se você vier para o amor, e você perceber que é nesse amor, então logo você vai ser capacitado. Amém, irmão? Enquanto você não obedecer a Deus, você não herdará uma posição de nobreza em seu reino. Amém, igreja? Amém, irmãos? Enquanto você não aprender a amar a Deus, você nunca poderá obedecer a Ele. Amar. E amar, meu irmão, é uma entrega. Eu e minha esposa, nós temos 19 anos, já puxei 19 anos de casado. Falo isso para vanglória não, irmão. Pura humilhação. E eu e ela começamos a caminhar com muita coisinha minha e ela com muita coisinha dela. Depois de 19 anos de canga, de amor, que tem que sacrificar, que tem que voltar atrás. Ela é uma outra pessoa, eu sou outra. E eu vou te falar, essa pessoa que está nela e em mim, quando a gente percebe, é Ele. O amor. Quando a gente vacila, né, a gente volta para a nossa carne. Carnalidade. Aí dá BO, né, queridinha? De uns 2 anos para cá eu vim melhorando um pouco. Entende, irmãos? É relacionamento, é filiação, é graça, é amor, irmão. Não é por obrigação, não é porque você agora é religioso e agora você tem uma reputação, você é da igreja, você é pastor, você é crente agora, batizado, tal, crismado e tudo mais. Não, irmão. Só tem um meio de obedecer a Deus, por amor. Até lá, meu irmão, você vai passar na religião, você vai passar na barganha, você vai tentar de todo jeito. Deixa eu te dizer, odres velhos,
o vinho novo vai arrebentar. É retalho, irmão. Você está querendo retalhar uma roupa que é velha, uma natureza que não tem mais remendo. Joga-se isso, faz morrer isso, para uma nova natureza. E deixa eu te falar, tem uma pregação que o Senhor vai me dar, que é sobre já vou encerrar, sobre a parábola do banquete do grande rei. Um rei que faz o banquete para o seu filho. E lá no final, entra alguém, quando o rei olha, ele está sem as vestes nupciais. O rei olha para ele e fala assim: como é que você chegou aqui sem essa roupa? Todo mundo convidado estava vendo ele. Todo mundo, ele entrou, estava lá de boa na festa. Mas quando o rei chegou e entrou e deu de olho nele, só o rei viu que ele não tinha a roupa apropriada. Sabe o que é isso, irmão? É glória. É glória. E essa roupa, quem dá é o rei. Não é você que faz, não é você que vai comprar, não, o rei manda para você. Como assim você chegou aqui? Eu te mandei a roupa apropriada. Como assim você tem outra roupa? Do tipo assim, você está querendo fazer por você? Você está querendo remendar a roupa velha? Eu te dei uma roupa nova, eu te dei uma nova natureza. Como assim você acha que você vai entrar sem beber do cálice? Como assim você acha? E assim, não é você que faz, não é seus atos de justiça, não é as suas obras, é amor. Quando você percebe, irmão, você está, como diz, santificando. Sabe, irmão, quando você percebe, você está vestido de glória. E você percebe que lá você é carne e osso, mas tem uma glória te envolvendo. E ela não é daqui, ela veio do céu. Ela não é por mérito, ela é uma dádiva, é um presente dado por Ele, conquistado na cruz do Calvário. Amém, igreja? Fique de pé, eu preciso encerrar. Aleluia. Você precisa contrariar os conceitos que o mundo idealiza. Lembra da idealização do reino, daquela mãe, daqueles discípulos, enfim, irmãos. O versículo 24, 26 vai dizer: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se especial ou importante neste reino, entre vocês, deverá ser servo. Amém, igreja? Não tem nada que você faça que faz você destacar nesse reino. Você é convidado a morrer para si mesmo. E aí, irmão, quando você percebe, você pode querer olhar para o rei, mas quando você olhar para o rei da glória, ele está olhando para o que está caído na sarjeta, para aquele que está ao lado, que o religioso passa e fala: não é para mim. Quando você olhar no rei, quando você olhar para esse Messias que veio, é aquele versículo que o irmão leu, ele vai pegar os fracos para confundir os fortes. O olhar dele está nos fracos, porque o reino dele não é como o deste mundo, irmão. O reino deste mundo olha para o mais inteligente, para o mais forte, pelo poder bélico, para a sua inteligência, para a sua formosura, para a sua juventude. Os reinos deste mundo se competem para você ganhar uma posição. No reino de Deus não é assim, é o contrário. Você precisa olhar com o coração de servo. Você vai olhar para aqueles que estão longe, você vai olhar para aqueles que estão na margem, e você vai levar o reino, porque é para eles que o rei está olhando. É para os desprezados, é para os mancos, é para os aleijados. Aqueles que foram convidados não foram, eles deixaram o convite.
O irmão falou aqui dos gentios, né? Fala com o gentil que está aí. Aleluia, irmão. O convite chegou para os gentios, para o mundo todo. Chegou, irmãos. Não é. Você precisa ser servo. Você precisa olhar para o teu irmão. Você precisa olhar para a tua igreja, para esse irmão que está do teu lado. Olha, o reino de Deus é nessa base. Você precisa servir esse irmão. Você precisa ser o mais servo. Você quer ser o maior, quer ser o bonitão, quer ser o importantezão na igreja, no reino de Deus? Não é como no mundo. Você tem que ser o mais servo, o mais pequeno, o mais humilde. Acabou a vanglória, acabou o egoísmo, acabou o orgulho. Porque é Ele, irmão, não é nós. É Ele, é a glória dEle. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus.